E aí, gente, vamos embora? É isso aí, já forrou também, já sentou, então vamos embora. Olha, alguém esqueceu, na verdade comprou um kit, deixou lá. Quem é que esqueceu o kit que comprou? Ué, foi um alienígena que passou aí? Pegou a nave e deixou? O Dico falou que estava lá preparado um kit, quem é que comprou e esqueceu? Então, depois a gente vê. Vou jogar não. Alguém ainda não percebeu. Não percebeu que perdeu a sacola. Então vamos embora, vamos entregar para o pastor. Glória a Deus. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês se comportem, pare de comprar tanto livro. Na verdade tem uma sobrazinha lá. Se você não pegou no kit do devocional diário, esse não é um livro de devocionais. De vez em quando as pessoas perguntam, mas quantos devocionais tem aí? Porque ele não é muito grande. Né? Eu digo, não é um livro de devocionais. Ele fala sobre a relação diária com Deus. Ele mostra a doutrina bíblica de que o relacionamento precisa ser diário e a importância de ter um momento a sós, além daquela comunhão ao longo do dia. Uma ferramenta muito preciosa. Eu quero compartilhar agora um assunto que tem tudo a ver com um livro que muitos de vocês pegaram aí no nosso kit maluco, de 5 livros por R$50, que é esse livro aqui, Fora do Alcance das Crianças. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Deve ter uns 10 desses para quem não pegou o kit. E parece que o preço está subindo lá de acordo com a demanda. Então é melhor você se preparar. É um livro muito bom, tem tudo a ver com o assunto que eu vou pregar hoje. Ainda não escrevi um material sobre isso. Esse é o melhor livro sobre maturidade que eu tive contato até agora. Ele fala muito sobre equilíbrio. Bom, eu vou falar. Esse é o da Daisy. Ok. Obrigado por emprestar seu livro. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O apóstolo Paulo diz, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo está nos falando algumas coisas importantes. Eu queria que você destacasse algumas palavras-chave. Né? A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é o termo filhos. A segunda, herdeiros. Mas eu também queria que você observasse, prestasse atenção na expressão tempo determinado. Ok? Essas palavras para mim são muito, muito importantes. E depois de dar um exemplo e uma ilustração que nós vamos explicar melhor, ele passa a dizer, assim também nós, mostrando que a ilustração de uma questão que até hoje os comentaristas discutem, se era meramente cultural ou se era lei no Império Romano, que é o quê? O filho, quando é menor de idade, ainda que seja herdeiro de tudo, em nada ele difere de um escravo na casa. Em outras palavras, ele não tem acesso à sua herança, ainda que por direito seja dele. Ele fica debaixo de tutores e curadores. Né? A NVI diz guardiães e instrutores. Ele fica debaixo de cuidado e orientação até que alcance um mínimo de maturidade. Porque sem maturidade, ele não pode administrar a herança. E depois, quando o apóstolo Paulo diz assim também nós, ele indica um paralelo. Esse paralelo tem dois aspectos.
Se você olhar o texto todo de uma forma literal e for trabalhar a exegese pura, ele está falando do quê? De que nós, durante a lei, estávamos na condição da escravidão. Na nova aliança, chegamos a um lugar de maturidade, onde podemos viver o nosso lugar como filhos e não como servos, e que o tempo determinado era a plenitude dos tempos, quando Jesus, o Filho, veio nos proporcionar tudo isso. Esse é o sentido geral. Quando a gente olha para a aplicação personalizada, aquilo que diz respeito a cada um de nós, além daquilo que foi providenciado em Cristo, ao dizer assim também nós, ele está dizendo que nós também hoje, depois da plenitude dos tempos, quando Cristo se manifestou e que já somos filhos, não basta apenas saber que somos filhos e herdeiros. Para se usufruir da herança, nós precisamos de uma chave. E essa chave é maturidade. Maturidade é o assunto da minha conversa hoje. Nós somos parte de uma geração que saiu de um extremo, não a geração em si, porque já vem, na verdade, antes de nós, mas nós somos parte de uma geração, ou de gerações modernas, que saíram de um extremo e foram para outro. Qual foi o extremo? Até poucas décadas atrás, a fé era ensinada quase que única e exclusivamente como meio de se alcançar a justificação. Além disso, no máximo, ter algum tipo de oração respondida ou acreditar numa promessa ou outra. Desde a virada da década de 50 para 60, começou-se um movimento no mundo todo que tem sido denominado por muitos historiadores modernos como movimento Palavra da Fé. Deus começou a despertar pessoas no mundo inteiro, gente que nem estava conectada entre si para dizer que uma influenciou a outra, e que começaram a levantar com o ensino de fé. Você tem, nessa mesma época, na Coreia, um pastor como o Cho, que levanta e começa a ensinar fé de uma forma diferenciada. Você tem pastores na África, na Europa, acredite, gente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mais ainda, que começaram a ensinar a fé. O ensino da fé foi algo revolucionário para as últimas gerações. Foi revolucionário para a minha vida. Você entender que você pode realmente entrar num lugar profundo. Mas qual o extremo? Nós saímos de um lugar onde não se entendia, não falava e não se aplicava a fé, para onde acreditar que só fé resolve tudo. Que fé é tudo que a gente precisa. É lógico que é um fundamento, gente, inegociável. Ok? Não vou discutir a importância. A questão é, só a fé sozinha pode nos levar a usufruir a plenitude do que Deus tem? Eu quero te dizer, não. Hebreus 6,12 fala, né, da importância de nos tornarmos imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai herdar promessas só com fé. Você precisa de perseverança, ou longanimidade, ou paciência, dependendo a tradução, e tudo é parte do mesmo combo. Agora, em 2 de Pedro, no capítulo 1, o apóstolo Pedro diz assim, acrescentai a vossa fé. Lógico que a fé já está lá. Mas ele fala de outras coisas que têm que ser somadas e acrescentadas à fé. Acrescentai a vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento a diligência. E depois, falando dos acréscimos, ele diz assim, lá alguns versículos adiante, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, os acréscimos à fé, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo, nem a entrada no reino eterno é só com fé. Você tem que acrescentar algumas coisas. Então nós somos parte de uma geração que precisa agora entender o que mais, além dessa fé, que por tanto tempo foi negligenciada, é necessário para que a gente viva a plenitude da promessa. E uma dessas questões ou dessas características importantes a ser resgatadas é maturidade. Porque de acordo com esse texto, eu posso ser filho, eu posso ter uma herança extraordinária, mas eu posso ficar de fora desse lugar onde estaria usufruindo essa herança, por falta de maturidade. Eu achei que o Drummond foi muito feliz quando escolheu este título, Fora do Alcance das Crianças. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Né? Essa frase foi tirada, por exemplo, das caixinhas ou bulas de remédio. Né? Por que tem que ir lá, porque tem aquela advertência, mantenha longe ou fora do alcance das crianças? O remédio é algo bom ou ruim? Depende. Depende na mão de quem. Né? A mesma fonte que pode significar um bom tratamento, saúde e cura para uma pessoa, pode ser letal para uma criança que ingeriu de forma errada, em dosagem errada. Então, não dá para dizer que o remédio é bom ou ruim em si, depende de quem usa. Então, eu quero te perguntar, a herança é uma coisa boa ou ruim? Depende.
Um dia desse, uma pessoa me procurou e falou: pastor, eu estava lendo um artigo que mostra que mais de 90% das pessoas do mundo inteiro, incluindo os países de primeiro mundo, mais de 90% das pessoas que ganham na loteria vão perder isso em menos de 1 ano e meio. Ainda tem gente dos 10% perdendo depois. Ele falou: essa é a maior prova que o dinheiro é amaldiçoado. Eu falei: irmão, não vou entrar no mérito do seu não ser amaldiçoado, tá? E não estou dizendo para ninguém jogar na loteria, não é isso. Eu falei: o problema é que a gente às vezes também espiritualiza demais coisas que são naturais. Eu falei: as pessoas não perdem só dinheiro ganho em loteria. Tudo aquilo que veio rápido demais e não houve preparo ou maturidade para saber lidar com aquilo depois, costuma se perder. Às vezes você vê uma geração que durante aquela geração ela construiu um império, e a próxima, quando herda o império, quebra e acaba com ele. E não é dinheiro de loteria e nem necessariamente dinheiro amaldiçoado, mas muitas vezes é despreparo para conseguir usufruir aquilo que se alcançou. Eu quero te dizer que no reino espiritual não é diferente. Mas já que minha intenção é tentar valorizar a maturidade como uma chave de acesso à herança, eu quero fazer um caminho onde primeiro a gente valorize a herança. Porque, via de regra, a maioria de nós aqui no Brasil, não recebeu muita coisa de herança. A maioria de nós não conhece gente que teve uma herança daquelas assim, você fala: uau! Meu pai, quando foi para a glória, ele deixou um legado de fé extraordinário. Deixou um carrinho velho, um terreno parcelado, que a gente tentou ajudar a mamãe com aquilo e nem foi tão suficiente. Eu não faço ideia do que é receber uma herança. Eu conheço pouca gente que recebeu herança. Um dia desse, o irmão falou: pastor, fui incluído aí num inventário de uma casa que vale tanto. Eu falei: uau! Ele falou: pois é, mas vai ser dividido entre 26. Eu falei: uau! É porque a maioria de nós não vive a realidade da herança e nem se programa devidamente para ter um futuro e deixar algo, porque a gente também não entendeu a importância disso. Às vezes a gente não consegue valorizar. Na cabeça de algum de nós, herança é aquele negócio quando a gente vê um filme, aquelas coisas utópicas lá de Hollywood, de alguém que recebeu uma herança, que você fica ao mesmo tempo feliz, com raiva e inveja, tudo misturado, e pensa: isso é só história de filme. A gente não tem por hábito valorizar a herança ou achar que é grande coisa, porque o filtro é a nossa cultura de quem não tem muito legado, né, falando em termos de herança material e financeira. Mas qual é a nossa herança espiritual? Você sabe que não é todo mundo que é filho de Deus, como diz o ditado popular: todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. E a nossa experiência de conversão, novo nascimento, nos transforma em filhos. E aí Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, no versículo 6 do capítulo 4 que nós lemos: se sois, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E depois ele diz que você não é só filho, você é herdeiro. Mas em Romanos 8, onde Paulo diz quase as mesmas coisas que Gálatas 4, ele acrescenta um detalhe. Ele diz: se somos filhos, somos também herdeiros por Deus. Aí ele diz: e co-herdeiros com Cristo. Então, para você tentar mensurar a sua herança, porque antes de valorizar o caminho para lá, a gente tem que valorizar o destino, senão ninguém vai valorizar nenhum caminho. Então, para você entender quão herdeiro de Deus você é só você imaginar quão herdeiro Cristo é. Porque a palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. E eu e você somos tão herdeiros de Deus quanto Jesus é. Não é coisa pouca, meu irmão. Nós nem estamos falando de uma herança pequena e nem de uma partilha que vai dividir entre bilhões de crentes. Não, cada um de nós tem acesso a essa coisa toda. Ela é algo compartilhado para todos nós, mas não dividido entre nós. Então, nós não estamos falando de uma herança qualquer. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3:22, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Um dia alguém falou: não, para ser tudo de vosso assim, né? O senhor sabe que é força de expressão, de linguagem. Eu falei: será? Vamos avaliar as 3 declarações do texto. E diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Cristo é um pouco ou totalmente de Deus? Vamos pular agora para a nossa parte. Vós de Cristo, nós somos um pouco ou totalmente dele? Pelas leis de redenção, totalmente.
Pela percepção da entrega de alguns, nem tanto. Mas nós somos totalmente. Então, quando diz que Cristo é de Deus, é totalmente. Quando diz nós somos de Cristo, é totalmente. Mas quando diz tudo é vosso, não é totalmente? Irmão, tudo é nosso. A nossa herança é algo extraordinário, mas tem muito crente vivendo o que eu ouvi um pastor alguns anos atrás classificar como a teologia do cabrito. O que é a teologia do cabrito? Lucas capítulo 15. Quando você vê o filho pródigo volta, é recebido pelo pai, aquela festa toda acontecendo, um mais velho chega, vê aquele negócio todo, diz, quem é que está pegando? Alguém diz para ele, não, seu irmão voltou. O miserável do meu irmão voltou miserável mesmo. Mas foi recebido como filho, estamos fazendo essa festa, é dia de celebração. Ele não queria entrar, ficou revoltado. O pai ficou sabendo, sai, diz, meu filho, quem é que está pegando? O menino diz, eu tenho te servido todos esses anos, você nunca me deu um cabrito para eu comer com meus amigos. Esse abençoado meu irmão, que gastou a parte dele com a herança com as prostitutas, te desonrou, te envergonhou, eu volto. E o senhor dá para ele, ô bezerro cevado, eu nunca tive um cabrito. O pai olha e diz, meu filho, você está maluco? Você estava esperando eu te dar um cabrito? Tudo é seu, todos esses rebanhos, tudo que está aí é tudo seu. Seu irmão levou a parte dele, o que sobrou era seu, tudo sempre foi seu. Você não precisava esperar eu te dar um cabrito, você podia pegar cabrito a hora que você quisesse. Porque a teologia do cabrito, irmão, é aquele crente que não entende o que ele tem em Deus e vive choramingando porque Deus não deu nada do tudo que Deus já deu e que ele acha que não foi dado. Explicou ou complicou? É quando você não entende a sua herança, ainda vive resmungando e chateado, como se Deus não tivesse dado coisa nenhuma. Tem um monte de crente nesse lugar. Mas o texto da Bíblia, quando eu fico pensando sobre herança, que mais mexe comigo, aliás, um dia desse eu falei, não, pastor, não vamos misturar as coisas. A Bíblia está falando da herança eterna nos céus. Falei, será? Porque em 1 de João 3,2 a Bíblia diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Irmão, se ser filho já é coisa boa, você imagina quando vier o upgrade lá na frente, a atualização. A Bíblia diz, não foi revelado. Ser filho é agora, depois tem alguma coisa a mais. Todo dia um irmão falou, pastor, será que nós vamos ser a quarta pessoa da Trindade? Eu falei, menos. Tem uns que empolgam e exageram. Já foi para o outro lado. Mas, se a Bíblia diz, agora somos filhos, irmão, não vou negar que é um aspecto da herança que é eterno. Mas jogar a herança só para lá é um grande equívoco. Nós somos herdeiros hoje, nesse exato momento. Agora, o texto que mais me empolga quando a gente fala da herança é Mateus 15. A Bíblia fala de uma mulher cananeia, Cirofenícia. Nós não sabemos o nome, mas quando chegar no céu eu quero conhecê-lo, eu quero que me apresente, eu quero descobrir quem foi. A Bíblia diz que essa mulher chega e ela começa a clamar em voz alta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está sofrendo horrivelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Na linguagem da minha filha adolescente, se tem alguém na Bíblia que Jesus deixou no vácuo, foi essa mulher. Não respondeu. Jesus passa, não fala absolutamente nada e segue. Mas quando Jesus segue, essa mulher vai para a segunda tentativa. Ela começa a ir atrás, e a Bíblia diz que ela começa a clamar em alta voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Os discípulos correm para Jesus e dizem, não vá atender a mulher, dispensa, está pegando mal. Para o Senhor e para nós, a comitiva que te apoia. Ou atende ela, ou vamos mandar essa mulher calar a boca embora. O que não dá, ela continua clamando, e o Senhor fingindo que ela não existe. Enquanto eles estão tentando resolver o problema, a mulher oportunista vem, se prostra diante do Senhor, o adora. E pela terceira vez, tem misericórdia de mim. Dessa vez, Jesus está ali no meio, a comitiva já tinha pedido uma providência, ele dá uma resposta. E ele olha para essa mulher e diz, não é lícito tomar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. Outro dia alguém falou, pastor, eu entendi direito, Jesus chamou a mulher de cadela. Eu falei, não. Eles não sabem as coisas que eu ouço. Eu falei, não. O termo cão na Bíblia tem uma conotação muito negativa. De fora ficarão os cães, não deis aos cães aquilo que é santo. Mas o cachorrinho aqui é um termo bonitinho. Está falando do animal doméstico, de estimação, querido, recebido em casa, que tem liberdade de frequentar a casa, é amado e respeitado. Nós precisamos pensar na perspectiva de desdobramento do plano de Deus.
Então Jesus, em Mateus 10, quando envia os seus discípulos, ele diz, não parem para saudar gentios, não entrem à aldeia dos samaritanos. Por que ele falou isso? Ele diz, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque no plano de Deus havia uma prioridade. Jesus veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Ok, agora há um desdobramento para os gentios. Mas ele veio primeiro para os judeus. O apóstolo Paulo escreve de salvação para todo o que crê. A salvação é para todos, não há distinção. Mas ele diz primeiro do judeu, depois do gentio. Então, não há uma acepção de pessoas, mas havia uma ordem no plano e no propósito de Deus. Por causa de uma aliança feita com Abraão, os judeus tinham prioridade. Então, quando Jesus está dizendo para essa mulher, eu não posso tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ele está dizendo, nesse momento, os judeus estão num lugar, por direito de aliança, que eles têm o direito à herança. Você está mais para cachorrinho, está na casa, é recebida, é benquista, é aceita por eles, amada por eles, mas você não está no mesmo patamar. Sua hora ainda não chegou. Seu momento não é agora. E essa mulher resolve entrar no jogo, entre aspas, de Jesus. E diz, pois é, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Sabe o que ela está dizendo? Eu não estou nem de longe tentando usurpar o direito dos filhos. Mas cá entre nós só de concordar que esses filhos não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Tem a sobra, a rebarba caindo. Deixa eu pegar a rebarba. Jesus olha para essa mulher e diz, grande é a sua fé. Então alguém falou, que fé é essa que enxergou migalha? Eu falei, eu vou te dizer o que é essa fé. Irmão, se pegando das migalhas que caíam da mesa, essa mulher já tinha cura e libertação para a sua casa. O que é que não está à minha e à sua disposição quando nós entendemos o que é sentar à mesa e usufruir o nosso direito como filhos? A revelação dessa mulher é extraordinária. Ela está recebendo o que a maioria de nós nem usa. Pegando migalha, o que está à minha e à sua disposição quando nós entendemos o direito dos filhos e a nossa herança? Irmão, a herança que nós temos é algo extraordinário. O problema é que essa herança não será vivida na sua plenitude só com fé. Paulo está dizendo que enquanto eu e você não crescemos e não amadurecemos, nós não vamos viver a plenitude da herança. Por quê? Porque para se usufruir a herança, a maturidade é requerida. Vamos voltar em Lucas 15, que nós já citamos a parábola do filho pródigo. Irmão, por que esse menino pega tudo que tem, esbanja tudo do jeito que esbanjou? Imaturidade. Herança, principalmente de porte e expressão, na mão de gente imatura, ela se perde, ela se dissipa. E nós precisamos entender, né? Eu não sei quantos de vocês têm filhos, mas eu me lembro de uma época que minha filha era um toquinho de gente ainda. Nós mudamos para Curitiba, ela tinha 4 anos de idade. Alguns meses depois, uma pessoa que era da cidadezinha do interior, nós moramos antes numa cidade de 39 mil habitantes, né? Na zona urbana, dava um pouquinho mais com a zona rural. Mas nós fomos para Curitiba, de 2 milhões e pouco de habitantes, foi um contraste. E um dia essa irmã daquela igreja do interior veio nos visitar. Ela perguntou, e aí, Kelly, muita mudança na cidade grande? Muito. Está estranhando o trânsito? Claro, o trânsito um pouco, o tempo para chegar, mas também tem coisa boa, elas estão conversando. E daqui a pouco a conversa, essa irmã vira e fala para a Alissa, minha filha, que tinha 4 anos. E você, Alissa, está gostando de Curitiba? Minha filha diz, gostando? Estou amando. Eu só de olho. Ela diz, e por que você está amando? Ela diz, porque aqui é assim de shopping. A cidade que a gente estava não tinha nenhum shopping center. Mas, irmão, diversão do Curitiba, nós não temos praia, né? Nós temos um clima que não ajuda a diversão do lado de fora. Diversão de curitibano é shopping. E o que mais tem em Curitiba é shopping. Aí ela disse, eu fiquei pensando, meu Deus, com 4 anos de idade, isso tem que estar no DNA da mulher, não é possível. Mas um pouco tempo depois, ela já estava aí perto dos 5, se não tinha completado. Um dia que Kelly foi com ela no shopping, estava voltando, e ela no carro disparou essa. Mãe, já estou orando por um marido rico. 5 anos de idade. A Kelly, é mesmo? A mulher tem uma filosofia, não corte a criança, não critique, daí corda para se enforcar. É mesmo? E por quê? Ela diz, porque esse negócio de ir no shopping, só olhar as coisas que nem a senhora faz, não é comigo. 5 anos de idade. Hoje, quando eu conto isso, ela morre de vergonha. Por que ela morre de vergonha? Porque cresceu. Hoje a oração dela já mudou, ela já trocou o milionário por um missionário. Né? O negócio está outro. Cresceu, amadureceu. Ela fala, pai, eu fico com vergonha quando o senhor fala. Eu falei, é bom que você tenha vergonha. Mas esse era o seu discurso. Agora, discurso de gente imatura.
Se naquela época eu desse 10 mil reais na mão dessa menina, ela entrava... O que era a moda da época? Acho que era aquelas coisas da Hello Kitty. Ela entrava numa loja dessa e gastava tudo na primeira, irmão. Porque gente imatura age desse jeito. Hoje, o jogo mudou. Um dia desse, chamei minha esposa. Falei, amor, vem cá, nós vamos ter uma conversa séria. Eu sou seu marido e o cabeça do lar. De acordo com a palavra de Deus, está escrito aqui. Quem manda nesse negócio sou eu. E você tem que submeter. Minha mulher já começou a me olhar. Nunca falei com ela desse jeito. Nós temos 22 anos de casado. Falei, presta atenção. Eu vou te dar uma ordem. E Deus vai vir para cima de você se você não me obedecer. Porque ela ficou me olhando assustada. Eu falei, vai para um shopping gastar dinheiro, mulher. Nós vivemos fases no ministério de muita renúncia. Nós já demos casa, já demos não sei quantos carros, já sacrificamos muito. E essa fase nós mudamos. Que minha filha está dizendo o negócio de ir no shopping só para olhar, porque só ia olhar mesmo, irmão. Não fazia nada. Eu falei, amor, o tempo passou, a coisa mudou, a colheita do nosso plantio chegou. Eu falei, eu quero ver você gastando dinheiro, pelo amor de Deus, gasta dinheiro. Eu falei, se só te encorajar não deu certo, eu vou te obrigar agora, você está debaixo de uma palavra. Ela falou, para não desobedecer. Pensa numa mulher submissa. Eu falei, vá tomar um banho de loja, mas lava a alma, se vinga de todos os anos, de aquele negócio, sua filha falou que você só olhava, leva ela. Falei, leva ela. Aí minha mulher foi, pegou minha filha, só que ela não falou nada da nossa conversa. Aí entra numa loja, olha um negócio, eu quero isso. Sai, entra em outra loja, quero... Gente, quando entrou na terceira loja, a Alice começou, mãe, você está bem? Irmão, depois da quarta loja, ela, mãe, o que está acontecendo? Não, filha, hoje a mamãe vai fazer compra. Na quinta loja, ela falou, mãe, eu vou ligar para o pai. A senhora está fora de controle. E a Kelly não falava nada, só quando chegou em casa contou. Aí, eu cheguei, olhei para minha filha e falei, o jogo mudou, não foi? O jogo virou. Agora, o que acontece? A imaturidade de querer tudo e alguém financiar mudou com a preocupação com a mãe. O que aconteceu com você? Nós vamos pensar, querido, que isso são indicativos de um paralelo que Deus estabeleceu. E que no reino espiritual não é diferente. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu lembro de um dia que eu estava conversando com um irmão, e nós entramos nesse assunto. Falta de maturidade nos leva a comprometer o que Deus tem para nós. Por que Paulo diz, não estabeleça um neófito no ministério? A palavra neófito significa novo na fé. E diz, e vai se achar, vai ensoberbecer, vai ficar metido e vai cair na condenação do diabo. Porque você botar alguém num lugar para o qual ele não está preparado é tragédia. Aliás, deixa eu te dizer, irmão, a igreja está sofrendo mais com líderes imaturos do que com a falta de líderes. Você quer um exemplo disso? Paulo e Barnabé saem para a viagem missionária, entra agora no meio dos gentios, prega o evangelho, junta um povo, dá um gás de discípulo, agora diz, segura a onda aí, que nós vamos pregar o evangelho em outra cidade. E quando sai, deixa aquela turma sem pastor, sem líder. Prega o evangelho aqui, faz a mesma coisa, deixa essa turma, prega aqui. Em Atos 14, 13, 14, você vê pelo menos 4 cidades onde eles fizeram isso. Só depois, Atos 14 diz que eles voltam agora para estabelecer os primeiros presbíteros. Não tinha líder. Não tinha Bíblia, não tinha prédio de reunião que nem o nosso, mas ele vai ficar sem líder. Por que Paulo vai ficar sem líder? Só tem novo convertido aí. Melhor ficar sem líder do que botar líder imaturo. E mais dano tem sido causado à igreja por líderes imaturos do que pela falta de liderança. Um dia desses estava com um irmão desses revoltado. Tem os anarquistas do avivamento. Não é verdade. Tem uns caras assim, têm umas ideias loucas, eles são indignados. O inconformismo deles é bom, mas às vezes o negócio não faz muito sentido. O cara está certo isso não. Nós temos que ser a igreja que anda no poder de Deus todo dia, que vê a glória, que vê milagre. Eu falei, irmão, também quero glória. Eu falei, irmão, a gente tinha que estar restando morto todo dia. Eu falei, criatura, pensa o seguinte, tu já é insuportavelmente metido, sem nunca ter levantado nenhum meio morto. Eu falei, imagina o dia que você levantar um morto por dia, quem é que aguenta a sua arrogância e o seu orgulho? Muitos de nós temos uma herança muito maior, na qual nós não vamos poder entrar. Irmão, há uma glória prometida, há uma glória disponibilizada, mas há um lugar de acesso para que a gente entre na plenitude, que envolve, entre outras coisas, a maturidade. O apóstolo Paulo, irmão, pensa no cara. Eu, quando olho para o Novo Testamento, digo, cara, depois de Jesus, o maior vulto do Novo Testamento para mim é Paulo. Ele diz assim, por causa da grandeza das minhas revelações.
para que eu não me ensoberbecesse. Irmão, se Paulo podia ficar metido, ou como diz lá no interior do Paraná, onde eu morei, se Paulo podia se metidar, eles conjugam o verbo desse jeito, metidar. A pergunta é, e eu e você? Agora, significa, então, nós vamos pensar, não, nunca podemos chegar lá, porque a gente não tem estrutura. Não, não tenho agora, mas eu posso alcançar estrutura, eu posso alcançar maturidade, eu posso crescer, e depois de crescer, eu vou poder entrar. Aliás, à medida em que cresço, os níveis da herança podem sendo ampliados. Agora, nós precisamos gastar tempo entendendo o que é maturidade. João capítulo, terceira de João capítulo 1. João fala de um camarada, irmão. A Bíblia chama ele de Diótrefes, mas eu resolvi apelidar o miserável de Idiótrefes. Por razões óbvias. João diz, ele não nos recebe. Eu fico pensando, quem em sã consciência não receberia o apóstolo João? O cara que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Irmão, mesmo assim, numa perspectiva carnal, você imagina o que é ter João por perto contando história? E disse, se fosse registrado todos os milagres, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Esses foram escritos para que vocês creiam. Você imagina quanta história ele podia contar para a gente? Nem que fosse por motivos carnais, como eu falei antes, para saber os podres de Pedro, eu ia querer conversar com o João. Só fofoca pura mesmo, diz, dá a letra aí. Qual que entrega o Pedrão para nós? Irmão, quem que ia negar a possibilidade de receber o João? Você imagina que ia ter um seminário de escatologia com o João? Ele pessoalmente contando as revelações de Pátimos do Apocalipse. Ó, diz, João não prega aqui não. João diz, ele não nos recebe. Se alguém da igreja receber um dos meus, não precisa nem ser eu, dos meus discípulos, da minha turma, ele expulsa da igreja. Por que o cara fazia isso? João diz, porque Diótrefes, ele ama a primazia. Outra versão diz, a preeminência. Esse cara tinha um nível de insegurança nas emoções dele que ele dizia, só eu posso brilhar debaixo desse holofote e mais ninguém. Nós temos um monte de líder desse, matando outros ministérios, dizendo, ninguém brilha mais do que eu aqui. A gente tem perdido mais com líderes imaturos do que com a falta de líder. Agora a pergunta é, como alcançar a maturidade? Naturalmente falando, quando você olha o desenvolvimento do corpo, o tempo e a boa alimentação se encarregam de fazer a gente crescer. Se alguém, o tempo está passando e não cresceu, não desenvolveu fisicamente, está com alguma anomalia, algum problema sério. Mas a pergunta é, espiritual e emocionalmente, só o tempo garante que a gente chegue aonde a gente precisa? Vamos deixar a Bíblia responder isso? Hebreus 5,12. Quando já deveríeis ser mestres, em razão do tempo decorrido, vocês têm necessidade de que se ensine de novo o beabá, os fundamentos da fé, né, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, tinha gente que pelo tempo tinha que ser mestre e estava na dieta mais infantil possível. Então, só o tempo não vai produzir maturidade na nossa vida. Agora, se a maturidade é tão importante e só o tempo não produz, é lógico que ela não acontece sem o tempo. Quando a Bíblia diz, não adianta botar o novo na fé, não deu tempo ainda de amadurecer e crescer. Jesus diz em Marcos 4, 26 a 29, o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou uma semente. Ele diz, a semente brota. Ele diz assim, primeiro a erva, depois aparece a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só pode colher quando estiver maduro. Não adianta no primeiro dia que brotou a erva, você tentar colher aquilo. Então, você não levanta líderes da noite para o dia. A palavra de Deus nos mostra, desde a velha aliança, o Senhor dizia, quando vocês entrarem na terra prometida e plantarem as árvores frutíferas, no primeiro, segundo, terceiro ano, não comam. O quarto, consagrado ao Senhor. Vocês vão começar a comer só no quinto ano. Aí Deus diz assim, porque fazendo assim, aumentareis a produtividade das árvores. Sabe o que Deus está dizendo? Não tenha pressa de colher. Espera a árvore estar boa o suficiente. Não é só pela qualidade do fruto que você vai comer. Se você souber esperar a hora, ela vai ser muito mais produtiva depois. Agora deixa eu te dizer algo. A mesma lei também dizia, não ate a boca do boi quando debulha. Paulo vai lá e diz, é com bois, acaso é com bois que Deus se preocupa ou não escreveu isso por nós? Então, parafraseando Paulo, vou perguntar, acaso é com árvore frutífera que Deus se preocupa ou não escreveu isso por causa de nós? Não há maturidade sem tempo. No entanto, só o tempo também não garante. É necessário alguns processos. E eu e você precisamos entender e lidar
com os processos. Eu preciso compartilhar isso com você, porque a minha própria experiência tem me requerido olhar com mais atenção para essas coisas. Eu gastei muito tempo trancado no meu quarto. Um dos primeiros segredos que eu descobri, depois da importância de gastar tempo na palavra, foi oração no Espírito Santo, oração em línguas. A Bíblia diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Paulo chega ao ponto de dizer, dou graças a Deus, 1 Coríntios 14, 18, que eu falo em língua mais do que todos vós. Ele está dizendo, tem um de vocês que me ganha nessa prática. Irmão, um gigante desse dizendo, tem um de vocês que me ganha, ele está dizendo, eu invisto tempo nisso. Eu me dou nisso mais do que vocês. Agora, se não fosse importante, ele se doaria isso mais do que os outros? Eu entendi. E eu comecei a me trancar no meu quarto. Eu ficava pelo menos 4 horas por dia, orando em outras línguas, desde menino, adolescente. E o resultado daquelas horas, falando em línguas, me edificando, começou a acontecer que quando a gente saía para ministrar, e mudou, graças a Deus, que quando eu comecei a pregar aos 8 anos, a turma não gravava as coisas que nem hoje. Eu já falei tanta bobagem. Mas eles não me chamavam pelo que eu tinha a ensinar. Porque desde a primeira vez que eu saí, na hora que começava a falar, as curas, os milagres, os sinais começavam a acontecer. Então as pessoas começaram a me chamar por causa disso. Com 19 anos de idade, eu já pregava em ginásio cheio para 2, 3 mil pessoas, né? A coisa foi crescendo muito rápido. Eu lembro quando iniciou o ano de 93. Numa época, gente, nós não tinha internet, tinha nada disso. Vocês lembram? Numa época em que comunicação, se você não estava no rádio, na televisão, ninguém te conhecia. Quando começou 93, eu e o pastor com quem eu andava, o Harold, nós tínhamos a agenda do ano todo cheia, 2, 3 cidades por semana. Aquilo para a época assim, era a glória. 94 nós não tínhamos aberto a agenda para ninguém, porque era só para atender os convites internacionais que estavam vindo aos montes. Irmão, eu estava empolgado, o negócio estava bombando. Mas em agosto de 93 eu tive um acidente de carro. Eu só não morri nesse acidente por um milagre de Deus. Coisa que os médicos não crentes me falavam. Foi isso, é milagre. Alguém lá em cima vela por você, eles diziam. Eu sabia que Deus tinha me guardado, mas entrei numa crise. Porque eu dizia para Deus, Deus, eu tenho certeza que esse acidente foi coisa do cão, do miserável do Satanás. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar com permissão. Ou nós, por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, não está dizendo que se acorda uma manhã, no momento insano, escreve um documento, vem por meio dessa, autorizar, o miserável do capiroto, lá no sul chama de capiroto. Você não faz isso. Quando que você dá lugar ao diabo? Quando peca, quando quebra princípio, quando compromete a proteção. A Bíblia diz para não fazer isso. Mas eu falei para Deus, ele só pode tocar com permissão, ou minha, ou sua. E eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Eu dizia para ele, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo em última instância. Eu não dei lugar para ele me tocar, e o senhor sabe disso. Meu questionamento é, por que que o senhor deixaria uma coisa dessa? Aqui me gerou uma crise que você não tem noção. Só que durante mais de um ano eu questionei Deus, e ele, ó, quietinho, não falava nada. Eu tenho muita dificuldade com silêncio. Quando eu casei, Deus me abençoou com uma mulher muito meiga. O barraqueiro lá em casa sou eu, mas ela é um doce de pessoa. E tinha hora que eu me empolgava assim para que ele discutir um assunto, ela dizia, não, então tá bom, do seu jeito. Eu dizia, não, se você pensa diferente, você tem que falar, você tem que defender isso. E se você me ama, briga comigo. Não fica quieta, não ceda, não abra mão, não me dá as coisas de bandeja. Né? Então, para você entender a dificuldade com esse temperamento, eu dizia para Deus, me fala alguma coisa, me explica alguma coisa. Silêncio. Deus não me falou nada, por 1 ano e 3 meses. Só que esse acidente acabou mudando minha vida, me tirou do ministério itinerante, me colocou no pastoreamento, aos desdobramentos dele. 1 ano e pouco depois, quando ele estava sendo finalmente reconhecido, depois de ter sido provado no ministério, na hora que impuseram as mãos sobre mim, os pastores começaram a dar palavras proféticas que foram muito precisas, mas teve um dele assim que quebrou tudo. Foi abusado demais, o nível de detalhes, dos segredos do coração que ele falou. Eu fui falar com esse cara depois. Rapaz, eu nunca vi alguém profetizar desse jeito, falar dos segredos do coração de alguém, como você falou. Ele olhou para mim e falou, não estava profetizando. Eu falei, você não estava profetizando, você estava o quê, criatura? Quem que revela a vida do outro, descobre, desnuda o coração dos outros, desse jeito, e não é Deus falando. Ele falou, não falei que não era Deus falando, falei que não era eu profetizando. A manifestação foi outra. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu tive uma visão de um anjo de Deus. E quem me contou aquelas coisas foi o anjo, eu fui repetindo para você. E entre elas, esse anjo, e ele falou, quando ele falou que o anjo apareceu, eu falei, apareceu como? Ele falou, eu vi do jeito que você está me vendo, ouvi do jeito que você está me ouvindo. Eu falei, tipo uma coisa esfumaciada. Ele falou, não, tipo do jeito que você lê na Bíblia.
É um camarada assim que ele vive muito intenso essas expressões do sobrenatural. E ele começou a me descrever que o anjo, quando apontou o dedo para mim, olhou para ele e falou assim, ele é rebelde e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. O anjo falou assim para ele, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás destruir ele. Ele está certo quando diz isso. Mas o anjo disse assim, diga para ele por que Deus o permitiu. O anjo diz, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo, ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Ele iria desabar do peso de um sucesso para o qual ele não estava pronto. O diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Outro dia alguém falou, pastor, então não tem jeito mesmo, esse determinismo para tudo. Eu falei, negativo. Aquele ano todo, querido, o Espírito Santo falou comigo, para as viagens, eu quero que você vá pastorear. Eu sou filho de pastor e eu não gostei do modelo que eu vi. Eu dizia para todo mundo que a última coisa que eu seria na minha vida é pastor. Se eu não tivesse me rebelado a um comando claro, eu não tinha que ter pago um preço tão caro. As pessoas às vezes tentam usar uma experiência contra que não dá tempo, dá detalhe, pode distorcer um negócio, Deus tem que mesmo ficar quebrando as pernas de todo mundo no meio do caminho. Eu não precisava, irmão. Esse foi o plano B, ou C, ou D, eu tenho certeza que não foi o A. Mas ainda bem que a Bíblia diz que mesmo quando nós somos fiéis, ele ainda é. Que Deus ainda foi insistindo. Em outras palavras, naquele momento, o que o anjo falou, ele não estava pronto para a dimensão aonde ele já tinha entrado. Às vezes eu pensava, então só vou entrar lá se Deus quiser. Não, querido, há princípios que se eu e você entendemos e acionamos, as coisas vão acontecer. Aquele tempo investido na oração, o entendimento e aplicação de fé começou a me levar a resultados, mas não tinha maturidade. E naquele momento o Senhor falou, se eu te deixar ir nesse ritmo, eu te perco. O anjo falou, nos próximos anos, Deus vai tratar com ele nessa cidade. Até que chegue a hora em que ele seja liberado novamente, para correr não só o Brasil, mas as nações. Eu achei que ia ficar no máximo 2 anos naquela cidade. Só lá, irmão, foram 9 anos. Já mês que vem vai fazer 25 anos desse acidente. Agora, eu estou começando a viver a maior parte do cumprimento das promessas do que Deus disse que faria. Um dia desse encontrei um amigo, ele falou, cara, não é contraditório? Era um amigo desse desde essa época. Eu falei, o que é contraditório? Ele falou, cara, quando nós começamos, nós tínhamos um pique, uma energia, uma força, um gás. Eu falei, é verdade, mas a gente não tinha maturidade. Ele falou, mas agora que a gente tem maturidade, a gente já não tem o mesmo gás. Eu lembro meu filho, ainda adolescente, quando começou a trabalhar, ele falou, pai, antes eu tinha tempo para jogar videogame, não tinha dinheiro para comprar videogame. Pelo menos os jogos. Ele falou, agora eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Porque para ter dinheiro eu trabalho, não consigo jogar. Ele falou, não há um paradoxo. Eu falei, filho, a vida vai estar cheia disso. Aí esse irmão falou, pastor, está certo esse negócio? Não. Agora a gente tem experiência, mas não tem força. Eu falei, porque você está pensando em trabalhar sozinho. Se quando a gente era menino, cheio de força, a gente se sujeitasse à sabedoria dos mais experientes, teria sido uma união fantástica. A gente entrando com a força, eles com a maturidade. Se agora que nós temos maturidade, a gente se unir com a força da molecada e direcioná-los, porque já dizia a propaganda da Pirelli, potência sem controle não é nada. Você imagina o que é que nós podemos fazer? Há alguma razão, querido, para Deus não dar as duas coisas de uma vez só para a gente. Não é só para o aprendizado que você precisamos. Eu acredito que é uma conexão geracional. Mas nós precisamos entender e valorizar a maturidade. Agora, a maturidade não vem sozinha nem com o tempo. Maturidade tem que ser forçada, tem que ser produzida através de alguns processos. Eu estava falando hoje com Elinho. Dá para te chamar de Elinho aqui, com esse tamanho todo que você tem? Estava falando hoje com o Elinho. Falei, cara, eu me preocupo com a atual geração. A geração de gente mimada. A geração que tem garoto de 30 anos que não quer sair da casa da mãe, quer continuar jogando videogame. Gente, desculpe se você joga o videogame, finge que não é com você, finge que não está acontecendo. Mas minha geração não pode olhar isso e ficar quieto. Agora, o problema é que tem alguns da nossa geração com a reclamação errada. Um dia desse, um chegou para mim e falou, pastor, essa nova geração é muito mimada. Eu falei, pois é, e quem que mimou? A escultura não saiu boa e a culpa agora é da pedra. Eu falei, quem mimou e estragou a nova geração foi a anterior. Porque a gente já achava que nossos pais foram muito duros, muito repressivos, não dava liberdade.
Irmão, a maioria de nós teve um treinamento firme e bom para amadurecer e crescer. A nova geração quer poupar os filhos. E quando poupa eles de alguns desconfortos, rouba deles processos de amadurecimento. Quando eu comecei a entender essas coisas na Bíblia, eu falei, não vou dar esse vacilo, não. Deixa eu te dar um exemplo. Meu filho, quando fez 18 anos de idade, saiu de casa, foi estudar nos Estados Unidos, ganhou uma bolsa de estudo, num lugar assim, que nós todos ficamos felizes que ele poderia ir. Mas eu chamei ele, quando foi chegando a época de viajar, e disse, vem cá, filho. Falei, o que você ganha por mês, mesmo com o trabalho que você vai prestar à distância, é tanto. Deus te levantou um mantenedor, que a gente nem conhecia, obra de Deus, Deus seja louvado por isso, que te dá tanto todo mês. Mas, mesmo que você não vá pagar os estudos, morar custa, viver custa. E o mínimo para você se manter lá é tanto. Tem uma lacuna financeira de tanto. Eu, como seu pai, quero te abençoar. Quero ser um investidor na sua vida. E nesse tempo que você não pode trabalhar lá, eu vou te dar esse tanto. Mas preste atenção. Você tem que viver com isso. Eu não vou te mandar mais dinheiro do que isso. E eu tenho o dia certo do mês, no começo do mês para mandar. Se você não fizer o seu orçamento e não se programar e gastar antes, você está lascado. Eu não vou te socorrer. Por quê? O menino tinha 18 anos, já estava falando em casar. Coisa que eu dizia, eu te apoio. Eu falei, mas você vai ter que virar homem. E você tem pouco tempo para isso. Eu vou te jogar na estufa. Aqui usava esse termo, na estufa, não? Você botava banana embrulhada no jornal debaixo do fone. Ok, essa ideia de acelerar o amadurecimento. Eu falei, eu vou te botar na estufa. Eu falei, e o negócio vai ser, eu falei, para você entender uma linguagem, porque eu lembro que ele falou, o que é estufa? Eu falei, para você entender melhor, vai ser que nem o lance do filme. E eu batendo na sua cara dizendo, 02, pede para sair, vendo até onde é que você aguenta. Eu vou jogar duro com você, você vai aguentar? Vou. Certeza? Certeza. Falei, ok, primeira lição, orçamento. Você vai viver dentro dele. Não gaste dinheiro antes. E se gastar, não me ligue. Porque eu não vou te ajudar. Combinado? Combinado. Falei, você sabe, quando eu falo, é que nem a lei dos reis da média e da peça. Decreto irrevogável. Você está me entendendo? Tô. Então, o que você vai fazer? Orçamento, planejamento. Falei, ó, como você faz isso? O problema é seu. Se você quer pegar o dinheiro e dizer, eu vou dividir por 30 dias, é isso que eu tenho para comer por mês, todo dia a mesma coisa, é com você. Eu prefiro comer mal uns 4 dias e lavar a alma no 5º. Mas você decide, mas se organiza. Primeiro mês, tudo certo. Segundo mês, tudo certo. Final do terceiro, faltava 3 dias para terminar. E a gente falava praticamente todo dia com esse negócio do WhatsApp. E num dia começa a conversa. Então, pai. Meu filho fala, então, pai, irmão, vem. Quando começa desse jeito, vem alguma coisa. Eu falei, então o quê? Ele falou, eu sei que ainda falta 3 dias para terminar o mês, mas será que o senhor não pode me adiantar o dinheiro? Eu falei, filho, não acabou o mês. Mas só 3 dias. Eu falei, eu vou te falar a mesma coisa. Se é só 3 dias, você segura os 3 dias. E está tudo certo. Ele falou, não, pai, você não está entendendo. Meu dinheiro acabou. Eu falei, mas e o nosso trato do orçamento? Pois é, eu não sei onde eu comi bola e tal. Mas são só 3 dias. Eu falei, não vou falar a mesma coisa, são só 3 dias. Não vou te mandar o dinheiro, não. O senhor não tem? Eu falei, tenho, está parado aqui na conta. Mas não vou mandar. Eu falei, pai, você não está entendendo a gravidade. Eu não tomei café da manhã, eu não almocei. Ele estava falando num horário que para ele já era mais. Eu não tenho o que comer. Irmão, diante de Deus, sabe o que eu falei para ele no telefone? Eu falei, jejua. Eu falei, você não foi aí buscar Deus? Eu estava lá na casa de oração do câncer, que os caras estão 19 anos orando, adorando, 24 horas por dia. Cada aluno tinha que pagar 4 horas de oração por dia. Eu falei, você não foi aí para buscar Deus? Aham. Foi, que eu saiba, você fez pelo menos 2 jejuns de 3 dias na água. Não morreu? Morreu? Não. Eu falei, você não vai morrer agora, jejua. Ele falou, pai, você está de brincadeira? Eu falei, diante de Deus, estou não. É lógico que, como homem sábio, não falei para a mãe do menino. Porque a mãe, agora mães, me olhem aqui com atenção. O que seria de nós? Porque eu sei como foi bom ter uma mãe amorosa. O que seria de nós sem vocês? A gente estava morto. Mas preste atenção, para seu filho crescer, ele precisa mais do que o seu amor e a sua doçura. Ele precisa da firmeza de um pai. A firmeza do pai é tão importante para o equilíbrio como todo o seu amor, dó e misericórdia. Se eu conto para minha esposa, ela diz, meu neném, eu ia ter que dizer, tem 18 anos, ele não é neném, ele mora fora. Aliás, um dia, para você ter uma ideia, eu chego em casa, minha mulher está diferente. O que é diferente? Minha mulher é sempre muito feliz, alegre, mas eu cheguei, ela não está triste, mas ela não está feliz. E eu olhei, velho, não está feliz. Não está triste, mas não está feliz.
Falei, amor, o que aconteceu? Nada. Amor, não, nada não. Falei, amor, você não está feliz, você não está sorridente. Mas não estou triste. Falei, pois é, mas só de estar no meio aí já não é você. O que aconteceu? Nada não. Falei, eu não saio daqui enquanto você não me falar. O que te incomodou? Não, eu estava conversando hoje de manhã com o Israel, o nome do meu filho. E teve uma hora que ele fez um desabafo, lá um comentário, que eu fiquei tristezinha. O que ele falou? Ele falou, mãe, eu tenho uma saudade da fruteira de casa. Fruta aqui é tão caro, não cabe no meu orçamento. Tinha uma saudade, ela falou, fiquei com dó. Eu falei, amor, presta atenção. Eu e você estudando naquelas escolas públicas, vagabunda, sem vergonha. Teu filho está estudando nos Estados Unidos da América. Está tendo uma preparação ministerial fora do sério. Do que mesmo que você está com dó? Não, da fruta. Eu falei, ó, eu não vou discutir isso com você, não. Saí de mansinho sem avisar ela, peguei meu celular. Subi lá no meu quarto, no andar de cima. Chamei meu filho. Ele atende, oi pai, tudo bem? Falei, tudo bem, coisa nenhuma. Falei, a próxima vez que você chorar com a sua mãe, que está faltando fruta, não vai faltar só fruta para você comer, não. Você quer casar? Quero. Falei, aprenda a ser homem. Homem não chora com mulher. Homem dá ombro para a mulher chorar, mas não chora para a mulher. Você quer chorar, chora comigo, chora com seus amigos. Arruma com quem chorar. Se eu ver você chorar com a sua mãe, com a sua noiva, com a sua irmã, você está lascado comigo. Passou uns dias, um dia eu estou falando com a Kelly, ela, acho que Israel adaptou, nunca mais reclamou de comida. Irmão, ninguém vira homem com a gente aliviando. Você está entendendo? Agora, irmão, diante de Deus, eu deixei o menino 3 dias sem comer. Depois dos 3 dias, eu mandei o dinheiro, daí ele comeu. Daí que ele comeu, fui falar com a minha esposa. Falei, esse seu filho é uma bênção. Ela, o que houve? Falei, você acredita que o menino fez outro jejum de 3 dias na água? Já o terceiro, lá, que bênção. Depois que ela falou que bênção, irmão. Aí eu fui aos poucos, falei, tá certo que eu dei uma força. Você é um pai incentivador. Falei, amor, dessa vez foi mais do que incentivo, eu meio que botei uma pressão. Ela me olha, como assim? Aí eu contei a história, falei, mas como você disse, foi uma benção, não foi? Irmão, em alguns momentos eu orava e dizia, Deus, meu coração diz que eu tenho que fazer isso. Minha cabeça está dando contra tudo, achando que eu estou maluco. Não me deixe errar. O Espírito Santo dizia, force a barra, amadureça o menino depressa, por causa do que eu tenho na vida dele. Não pense nem só no casamento. Fevereiro desse ano, 2 anos depois, ele me liga e diz, pai, eu quero te agradecer. Segunda lição, antes de falar do agradecimento que eu dei para ele, vocês me dão mais 5 minutos? Eu estou preocupado com o horário. Sim ou não, gente? Vamos entrar na conta. Okay. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, ok. Já rendeu uma vigília aqui. Eu chamei meu filho depois do jejum compulsório. Falei, filho, você aprendeu a primeira lição. Falei, se eu te socorro no primeiro escorregão seu, tu ia folgar todo mês. Eu amo você. Eu quero produzir o melhor em você. Isso não vai acontecer sem pressão. Então, eu não te socorri e eu não vou te socorrer de novo. Continua cuidando do orçamento. O que eu falei antes está de pé e agora você viu que eu não estou para brincadeira. Sim, pai. Falei, segunda lição. Um homem não pode viver só da sua organização e planejamento. Você precisa aprender a ser um homem de fé. Quantos milagres de provisão você viu dentro da sua casa enquanto você crescia? Muito, pai. Falei, pois é, agora está na hora de você descobrir o seu Deus. Não só o Deus do seu pai. Está na hora de você sair debaixo da minha asa em todos os sentidos. De descobrir a fidelidade de Deus, a provisão de Deus para você. Então eu falei, se acontecer uma próxima, eu espero que você planeje tudo, mas pode fugir do controle. Não pense em me ligar. Mas também não fique só jejuando. Na próxima, você vai orar. Dizer, Deus, eu quero conhecer você, o seu cuidado, sua provisão. 2 meses depois do jejum compulsório, aquele mês já sabia. O carro tinha quebrado, ele teve um problema, que precisou mexer no óculos dele para dirigir, tal. Eu já sabia. Eu falei, esse mês vai faltar. Faltava 2 dias para terminar o mês, o dinheiro acabou. Ele me ligou? Não. Primeira coisa que ele pensou, para quem já jejuou 3, jejuou 2, ainda estou no lucro, um dia menos. Foi para a casa de oração. Quando ele estava lá, ele ficava lembrando, eu dizendo, peça a Deus. Ele falou, Deus, eu tenho jejuado bastante, não só quando meu pai manda. Mas dessa vez eu quero jejuar, não. Eu quero a sua provisão.
Eu quero aquilo que meu pai falou. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ver o seu poder. Isso é uma oportunidade para você. Eu estou tentando ser organizado. Esse mês não deu. Fugiu do meu alcance. Eu preciso de você. E eu quero... Irmão, esse menino foi entrando nesse lugar de oração. A fé foi brotando no coração dele. De repente o Espírito Santo falou: vá para a cafeteria agora. A cafeteria era do lado da casa de oração. O Senhor falou: seu café está pago. Era logo cedo, ele não ia tomar café da manhã. Ele saiu, entrou na fila. Entrou na fila, está chegando a vez dele. Quando tem o último antes dele, o cara pediu que queria, na hora de pagar, virou e falou: ó, o que esse menino atrás de mim quiser, por minha conta. Meu filho falou para ele: não, cara, que isso? Eu falei: meu filho, tu duro, sem dinheiro, esperando algo acontecer. O cara oferece, ele disse que não. Ele falou: pai, não sei se foi o orgulho, se foi a surpresa. Foi o cara também, um africano. Eu falei: e daí? Ele falou: pai, os brasileiros africanos competem aqui, que são os mais quebrados. Ele falou: acho que eu pensei, mesmo que tenha sobrando agora, vai faltar depois, não sei. Aí, eu falei: não. O cara falou: não, eu insisto. E o cara insistiu tanto, você vai falar: então me dá só um copo de café aí. O cara falou: não, você não vem aqui só beber o café, você come agora. Não, o café tá bom. Como Israel não cedia, ele virou para o atendente, falou: o que ele gosta de comer? Não, ele gosta desse muffin aqui. Então dá esse negócio. Pegou o café, pagou. Pegou o troco todo dele, enfiou no bolso dele e falou: isso é o que Deus te falou agora há pouco, quando você estava orando. Não pensa no menino que surtou na fé, surtou. E um ano que ele ficou lá, ele teve umas 3 dessas. Tinha dia que acordava sem dinheiro, ele já ia para a fila do café. Metidor, como diz no interior do Paraná. Isso contribuiu que ele crescesse. Ele me liga no início desse ano e diz: pai, eu quero te agradecer. Lá atrás, quando o Senhor me mandou jejuar aquela primeira vez, ele falou: não vou falar para o Senhor que eu fiquei com raiva não, mas eu fiquei indignado. E a parte que eu não contei é que no terceiro dia, que era o domingo, eu mandei uma foto para ele no WhatsApp. Levei uma família da igreja no restaurante que ele mais gostava, tirei foto de tudo. Falei: e olha o que eu estou pagando para os outros, só para ajudar a piorar. Ele falou, eu falei: a foto te incomodou? Ele falou: não, lá já estava superado. Mas no início, pai, eu fiquei pensando que, pai, esse que deixa o filho passando fome no exterior. Mas ele disse: sabe o que me ajudou a superar a indignação do primeiro dia? Quando eu ficava levando em conta quem você sempre foi, o seu histórico, sua conduta irrepreensível como pai. Então, em algum momento eu falei: eu não estou entendendo o nível do treinamento, mas eu não posso questionar o amor do meu pai. Eu vou aceitar isso e esperar que em algum outro momento eu entenda o amor dele. Ele falou: pai, eu olho hoje tudo que eu estou vivendo, porque essas coisas foram empurrando ele para o crescimento. Ele voltou, quando casou, eu falei: filho, te apoio, você pode casar novo, mas diz a Bíblia que o filho vai apartar, separar do pai e da mãe. Eu não te sustento. Você quer casar? Te dou todo o apoio. Essa menina é a nora dos sonhos. Não é só você que apaixonou por ela, a família toda. Casou com a filha do meu pastor. Eu falei: cara, nós te damos todo o apoio, mas você está por conta. Te vira. Você consegue segurar? Consigo. Ele volta da lua de mel. O pastor da igreja de onde ela era, né, ele vai até o homem e diz: olha, quero pedir a sua bênção para tirar a Priscila da igreja. Eu vou levá-la para congregar comigo em outro lugar, agora que eu casei. Ela falou: você já sabe onde vai? Eu falei: ainda não. Ele falou: mas você nem sabe onde vai e já vai tirá-la daqui? Ele falou: não, é que eu sei que aqui eu não fico. Os americanos são muito diretos. Eu falei: filho, tu está virando gringo depressa, né? Aí disse que até o homem falou: por quê? Ele falou: olha, ele falou: não, pode falar, pode ser honesto comigo. Ele falou: meu coração queima para a moçada. Vocês são a igreja de velho, vocês têm moçada, vocês estão preocupados com isso. Então não vejo como caber com aquilo que Deus colocou no meu coração. Não vou dizer que o senhor está errado, mas porque Deus me chamou, não é aqui, não cabe. Muito obrigado, Deus te abençoe. Ele falou: obrigado pela sua honestidade. Deus te abençoe, pode levar a sua mulher. E ele me liga e diz: pai, tive essa conversa com o pastor. Eu falei: filho, você orou antes dessa conversa? Ele falou: pai, não tenho que orar, é a lógica. Eu falei: estou perguntando se orou, porque quando eu vi esse pastor no seu casamento, tive uma impressão no meu espírito que Deus queria te usar na igreja dele. Pai, o senhor disse que eu estou por conta, o senhor não me mantém, quem governa a minha casa agora sou eu. Eu falei: está certíssimo. Eu não mando mais você. Mas uma coisa, filha, é você tomar a sua decisão sabendo que eu não mando em você. A outra é você achar que Deus não manda em você porque você casou. São duas coisas distintas. Ele apelou, hein? Eu falei: filho, ora. Ora e tenha certeza de Deus de que a decisão é essa.
Não, pai, mas se não for agora, como é que eu volto atrás depois de tudo que eu falei? Eu falei, aprenda a engolir seu orgulho se você estiver errado. Eu não estou dizendo que é isso. Ore e vai ouvir Deus, sente você e ele. Ele falou, pai, você ora comigo? Eu falei, claro que eu oro. Ele falou, mas não concorda comigo uma coisa, que se eu estava errado, Deus use um homem para me chamar de volta, rever minha posição, porque eu estou com muita vergonha de pensar na possibilidade de estar errado. Falei, não vamos concordar nisso. Você estava no zelo, querendo agradar a Deus, honrar a Deus no que você tinha. Mas, filho, você precisa ter a direção de Deus na sua vida. Não, nós vamos orar. Aí, deu uns dias, ele me liga e falou, ô boca sua, o pastor me chamou para conversar de volta. Ele foi ter um almoço com o pastor. O pastor falou, olha, eu liberei a sua esposa, você já saiu, mas agora eu quero convidar você e ela voltar. Eu quero te contratar para ser o pastor dos jovens e adolescentes da nossa igreja. Você foi o único que viu o que eu não vi, que teve coragem de me enfrentar e lutar por isso, sem estar preocupado com nenhuma outra coisa. O que eu preciso é de alguém que nem você, cuidando desse negócio. Eu falei, me deixa pensar uns dias. Ele me ligou e falou, pai, você estava certo. Ele me fez a proposta. Ainda vai me pagar $2.500 por mês. O furo do orçamento dele, depois que casou, era $500. E significava que ele ia ter 2.000 de sobra. Irmão, para quem está começando a vida, era o céu. Eu falei, filho, e você tem certeza que é para aceitar o salário? Foi de novo, pai. Eu falei, filho, a única coisa que eu entendi, Deus quer te usar lá. Não quer dizer que ele troca salário. Ora aí. Eu vou orar, pai. Depois de uma semana ele reuniu com o pastor. E quando sentou com o pastor, o Espírito Santo tinha falado com ele. Ele falou, olha, eu aceito te ajudar com os jovens e eu vou voltar para a igreja. Com uma condição. Ela falou, qual? Ele falou, eu vou como voluntário. Ela falou, você casou, você tem família? Ele falou, eu sei. Meu pai me mandou vir para cá, para a América, com uma mentalidade, dizendo que era para eu estar aqui com a mentalidade de dar e não de receber. Ele diz, eu tenho a palavra de Deus para servir você. O cara falou, você tem família agora. Ele falou, eu quero que você assista o que Deus vai fazer na minha vida. Eu aprendi a depender de Deus, eu aprendi a confiar na liderança de Deus. Quase que eu errei no jeito de lidar com você nisso, mas agora eu peguei o trilho. E eu vou fazer do jeito de Deus, e você vai surpreender com o que Deus vai fazer na minha vida. Aí ele me liga para contar. Só quem fica apavorado agora sou eu. Comecei a pensar, cria um monstro. Falei, filho, você tem família para sustentar? Ele falou, pois é, o pastor falou a mesma coisa. Mas pai, o senhor me ensinou a depender de Deus, não foi? A viver a liderança do Espírito Santo, não foi? Agora é a coisa certa, não tem como dar errado. Falei, pai, quando eu morava aí no Brasil, eu dei meu primeiro salário inteiro para Deus, veio dar o dízimo. O senhor lembra? Lembra. O senhor lembra como eu fui abençoado? Falei, lembro. Falei, imagina o que eu dar o meu primeiro ano de sustento, agora que eu tenho família para cuidar. Ele diz, não tem como dar errado, pai. Aí eu ficava pensando, é tão mais fácil quando é você que está crendo, do que quando é você ouvindo a fé dos outros. Logo depois que ele conversou com o pastor, ele postou uma música no canal dele no YouTube, que já deu 50 e tantos milhões de views, puxou o canal dele, só do YouTube, irmão, de monetização do YouTube. Ele já ganhou mais do que o pastor ia pagar para ele. Fora os milagres que ele está vivendo. Em fevereiro ele me liga, depois que o YouTube foi um depósito assim, de um ano de dinheiro acumulado, ele me liga e falou, pai, quero te agradecer. Lá atrás, quando o senhor me botou para jejuar, eu pensei que o senhor estava maluco. Eu questionei seu amor, seu juízo. E o que me fez ficar firme foi entender a sua integridade. Eu tive que pensar, meu pai está vendo algo que não estou vendo. Ele falou, eu achei que ia demorar uns anos para enxergar. Mas pai, eu não poderia estar vivendo o que eu estou vivendo agora, se você não tivesse jogado duro comigo. Ele falou, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, eu seria poupado da maturidade que o processo tem gerado em mim. Enquanto ele me falava isso, o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você comece a contar essa história. Eu quero que você trate aberta e claramente o assunto da maturidade dos seus processos. Irmão, um dia desse eu estava com um dos meus discípulos, pastoreei uma das nossas igrejas na sala. Ele, sem querer, bateu no WhatsApp, ouviu um pedaço da mensagem de um outro pastor que ele cuida. Pois é, mês de fevereiro, você sabe como é, as entradas foram baixas, mas só estou falando aqui para te prestar conta. Tal. Aí quando terminou, eu já tinha ouvido. Eu falei, está te prestando conta? Foi o que ele disse. O mês que é bom ele presta conta? Não. Eu falei, não está te prestando conta, ele está chorando para a mamãe socorrer ele. Eu falei, agora presta atenção, quantos conselhos você deu na área financeira que não te ouviu? Vários. Mas toda vez que dá errado, quem paga a conta? Ele falou, eu. Eu falei, parabéns, você está estragando um líder e você é cúmplice dele. Eu falei, você sabe que eu botei meu filho para jejuar? Lembro. Eu falei, você imagina o que é que eu vou fazer com vocês? Eu falei, para de socorrer esse camarada, deixa que ele se lasque.
Ele me olha assustado. Falei, deixa, enquanto ele não quebrar a cara, ele não vai te ouvir. Ele não está te ouvindo até agora. Adianta você falar? Não. Então para de ajudar. Porque a hora que ele vê que ele está por conta, que não pode folgar em cima de você, ele vai repensar. Irmão, tem coisas que são naturais, não são espirituais. Mas sabe o que acontece? Nós somos parte de uma geração que tem dó do jogo duro. Porque a gente não entendeu a importância do jogo duro conosco. Eu acho que a velha geração ainda podia ter sido um pouco menos dura também. Tudo bem. Aonde eu quero chegar? A nossa geração atual, lê lá Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, não entende. Irmãos, tende por motivo de grande alegria. Passades por várias provações. Porque a prova da vossa fé produz o quê? E ela produz o quê? Irmão, não, tudo bem, eu só queria que você lembrasse. Até porque tem versões diferentes sendo citadas. A maioria de nós não consegue entender isso. Porque a nossa geração está sendo enganada para pintar a imagem de um Deus que só é bom e que não vai te fazer passar por nada que seja difícil. Ele é bom, Ele é só amor, Ele é graça pura, de um nível assim que nenhuma dificuldade em área nenhuma vai ser permitido. Irmão, conversa. Porque nós perdemos o referencial do padrão familiar, nós perdemos o referencial de paternidade de Deus. Quando nós transformamos o que é ser pai numa criatura mole, nós também transformamos o referencial de Deus num Deus que tem que ser mole conosco. Você olha o Velho Testamento, irmão, a turma queria ter um monte de filho. Hoje nós não queremos ter filho. E eu não estou falando mal, eu tive só 2. Eu falei, eu tenho que pelo menos manter a média para deixar a terra cheia. Se não vai aumentar, também não vai esvaziar, fiz só minha parte até aí. Agora a pergunta é por que nós escolhemos isso? Um dia desse falei com um casal. Eles têm um filho só, já estava grandinho. Falei, está pensando em ter um segundo? De jeito nenhum. Mas pensa na resposta rápida. Falei, por que não? Ele falou, é muito caro ter filho. Irmão, não vou recriminar o pai. Ele não é um muquirana que não quer gastar com o filho. Ele está dizendo, porque um filho merece, e porque eu quero dar, eu só consigo bancar um. Então, vou parar aqui para poder dar o melhor possível. Não estou falando mal da intenção do pai. Não é avareza, não é isso. Mas o que isso mostra? Que a estrutura do pensamento familiar mudou. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que enche dele só aljava, falando dos filhos. Qual era a mentalidade? Não será envergonhado quando tratar com seus inimigos à porta. O cara que tinha um monte de filho, na hora de resolver a treta, irmão, e tinha aquela turma toda atrás, esse garantia. Toda a mentalidade de ter mais filho era o que os filhos vão trazer para a família. Tem mais filho? Ok, mais mão de obra para trabalhar, para tirar o sustento da terra, para ajudar a casa. A coisa era assim que funcionava. Hoje a gente não pensa no que os filhos acrescentam. A gente só pensa no que eles custam, porque nós somos uma geração que faz tudo por eles. E não deixa eles fazer nada pela casa. Uma vez falei para aquele, por que você está recolhendo essa roupa que a Alice deixou no chão? Ela disse, não, dá mais trabalho do que chamar. Eu falei, você está pensando no melhor de quem? No seu. E no dela. Um dia essa menina vai casar, ela vai ter uma família. E como é que vai ser? Ah, não, deixa que a empregada lava a louça. Eu falei, amor, ela tem que aprender parte do treinamento da vida dela. O Israel tem que fazer isso, todos os dois têm que fazer isso. E às vezes a gente, na boa intenção, a gente só quer aliviar. E a gente não percebe o que é que está fazendo. Meus 2 irmãos começaram a trabalhar com 12 anos de idade. Eu sou do meio. Eu era chamado de o vagabundo da família, porque cheguei aos 14, sem carteira assinada. Eu dizia para meu pai, o senhor não entende que eu tenho uma alma empreendedora? Eu vivia de negócio, eu ganhava mais dinheiro que meus irmãos. Eu sou da época que se soltava pipa. Eu vendia uns pipa para os vizinhos do bairro mais burguês do cara, assim, do lado, por dinheiro alto, valor caro. Ganhava dinheiro em cima deles. E quando eles levantavam, eu descia com o meu, cortava e aparava. Arrumava, vendia de novo, fidelizava o cliente. Tudo dentro das leis. Acima do poste é guerra, abaixo do poste não pode, tinha todas as leis. Gente, eu vendia o mesmo pipa 5 vezes. Eu peguei a época de rodar peão, arrancava peão da roda, o cara ficava sem. Dizia, eu te vendo pela metade do preço do novo, quer comprar? Ele comprava, eu tirava de novo e vendia de novo. Fazia isso com bolinha de... Irmão, fazia negócio em tudo. Pensa num cara assim, que acreditava que nasceu para vender as coisas. Eu fazia mais dinheiro que meus irmãos, que ficavam o dia inteiro ralando, carregando caixa no supermercado para ganhar meio salário mínimo. Um dia eu chego em casa, vi um amigo do meu pai, tudo bem? Então, meu pai, ei, mas respeito, cumprimento direito do seu chefe. Seu quê? Seu chefe.
Ele está aqui porque eu chamei ele, vai te dar um emprego. Você começa amanhã, uma quinta-feira, irmão. Eu lembro que ele não podia esperar a segunda, pelo menos. Eu falei, pai, o senhor me arrumou um emprego, já que você não arruma, arrumei eu. Eu falei, vou ganhar quanto? Ele, não interessa. Eu falei, como que não interessa? Você não vai ganhar muito mais do que seus irmãos. Eu falei, pai, o senhor sabe que eu não preciso disso. Eu faço mais dinheiro do que eles trabalhando. Meu pai olhou para mim e falou, não se trata de ganhar dinheiro. Se trata de aprender a ser homem. Você vai ter que ter horário. Você vai prestar conta para alguém. Você vai sujeitar tudo que qualquer pessoa tem que sujeitar. E tem mais. De hoje em diante, o dinheiro que você ganha não é mais seu. Você vai tirar o dízimo, a parte de Deus, eu vou te deixar ficar com um pouco. E o resto vem para dentro de casa. Eu olhei para ele e falei, o senhor não precisa disso. Ele falou, não importa se eu preciso. Você precisa aprender que filho não é um parasita que suga tudo da família. Filho é alguém que coopera, que contribui, que participa. Irmão, a mentalidade mudou demais. E nós estamos deixando a coisa deteriorada num nível que a gente não tem ideia de porque a nova geração tem tanta dificuldade de viver o casamento. Então, há alguns processos que nós temos que recuperar em casa para garantir maturidade emocional e para entender uma forma e uma maneira de Deus lidar. Agora, por que eu falei do meu filho? Porque muitas vezes eu e você, diante de Deus, nós vamos ter que pensar a mesma coisa. A hora que botou nós para jejuar na marra, a gente diz, Deus não é isso. Ele é o histórico todo. Ele é tudo que Ele tem feito, demonstrado amor, cuidado, integridade. Eu posso não entender o que Ele está fazendo agora, mas eu sei em quem eu tenho crido. Não é no que, eu sei em quem. Há uma pessoa íntegra, confiável, que quer que eu cresça para o meu próprio bem. Vamos ficar em pé. Agora preste atenção. Eu não estou dizendo que você tem que botar seu filho de 18 anos para jejuar. Havia um contexto específico do meu filho, do chamado ministerial, da idade em que ele ia casar. Sabe, não é reproduzir isso ipsis literis. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você poupar os seus filhos de desconforto, você também vai poupá-los do crescimento. Isso é inevitável. Isso vale para os filhos naturais, vale para os filhos ministeriais. Durante muitos anos, eu tinha a mentalidade. Eu puxei carroça, eu não quero que ninguém puxe. Um dia o Senhor me disse, como você acha que você cresceu? Como que você acha que você superou os da sua idade em tantas coisas? Ele disse, por que você acha que muitos desses meninos que você está fazendo tudo por eles, não estão indo tão longe? Algumas coisas, queridos, são princípios. Se nós queremos entrar lá no lugar de plenitude, nós precisamos de maturidade. E maturidade é parte de um processo que não é só o tempo. Isso tem que ser intencional, devidamente dosado, administrado, mas tem que ser intencional. Você cresceu falando só sim para os seus filhos? Nunca não. Deixa eu te dizer, querido, Deus não vai te falar sim o tempo todo só porque você acreditou. Se você está acreditando numa promessa, então você já tem um sim. Paulo diz, tantas quantas forem as promessas, nele está um sim. Acabou, ponto final. Não é disso que eu estou falando. Mas há determinadas coisas que nós queremos fazer fora do propósito. E não adianta você entrar e enveredar naquilo dizendo, não, mas eu acredito. Quem que te deu o direito de acreditar? Sua fé está baseada no quê? Se a fé vem pela palavra, você não tem palavra nenhuma de Deus para aquilo. Ou às vezes a gente tem palavra. Mas o livro de Eclesiastes diz que o sábio entende o tempo e o modo. E às vezes a gente não consegue esperar a hora. Ou se mete para fazer do jeito errado. E muito dano tem acontecido desnecessário. Uma das coisas que nós mais precisamos é maturidade. E há um processo ao qual eu e você temos que nos submeter. Há valores que a gente tem que rever. Eu vou repetir o que eu falei antes na primeira palavra. Não vim aqui te apontar o dedo. Mas eu espero de alguma forma te ajudar a pensar em coisas que são importantes. De vez em quando eu vejo pastores, principalmente estão numa equipe debaixo da liderança, estão me travando, estão me impedindo. Eu digo, querido, você acha mesmo que o seu destino está na mão de um homem? Eu não acredito nisso, eu acredito que o meu está na mão de Deus. Meus irmãos podem me vender como escravo. E de repente, lá onde eles mandaram como escravo, o plano e o propósito de Deus vai se cumprir. Porque não são homens governando o propósito da minha vida. Há um Deus maior do que tudo. Agora, José não podia só
ter chegado já reinando e governando no Egito? Nos 7 anos na casa de Potifar, ele foi treinado a lidar com a abundância e com a fartura. Estou falando 7 para significar o que veio depois. Nos anos na casa de Potifar e nos anos de cadeia, ele foi treinado a administrar a escassez. Tudo era parte de um treinamento para algo maior. Nós precisamos entender, irmão, que não era só esperar o tempo de Deus. Durante a espera havia um processo. Nós precisamos dos processos. Eu às vezes lia a Bíblia e dizia: Deus, por que o Senhor promete uma coisa que vai demorar tanto tempo para cumprir? Não podia falar mais pertinho? Porque Ele não quer só te deixar esperando. A espera é parte de um processo, onde tanto você vai ser trabalhado em algumas áreas, como você vai cooperar em outras. Paulo diz para Timóteo: de acordo com as profecias foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas o bom combate. Eu estou traduzindo nossos livros para um monte de idioma. Ele falou: que bênção, pastor, já tem esse ministério internacional? Eu falei: não, eu já preguei em vários países, mas não dá para chamar de ministério internacional. Mas por que já está traduzindo? Já tem onde distribuir no monte de língua, tem nem onde distribuir. Mas por que está traduzindo? Porque Ele prometeu. E quando Ele abrir a porta, eu vou estar do lado de cá, prontinho, esperando, sangue nos olhos, faca no dente, dizendo: eu vou entrar com tudo. Não é a hora, mas eu não preciso esperar a hora para estar pronto. Eu só preciso esperar a hora para entrar. Durante todos esses processos que nós podemos... Alguém tem que tomar esse microfone de mim. Já vai subindo aqui para eu lembrar que está acabando. Durante esses processos nós podemos ir mais longe. Eu quero orar por uma coisa que eu senti do Espírito Santo agora, diante de entregar o microfone e orar só por isso. O Senhor falou comigo que há muitos aqui que estão sentindo, vou falar na linguagem das crianças, as dores do crescimento. Eu lembro de uma época que doía os ossos. Minha mãe me levou ao médico e falou: é as dores do crescimento. É a fase que eu estava espichando. Há muitos sentindo as dores do crescimento. E quando a gente vai para o emocional e espiritual, aquilo que meu filho sentiu. Meu pai me mandou jejuar. E há momentos onde Deus está tentando nos empurrar a maturidade e dói. Irmão, é fácil para mim falar dessas coisas hoje, 25 anos depois. Mas eu chorei muito no meio de muitos processos. Eu reclamei muito com Deus de muita coisa. Hoje, eu consigo olhar para trás e eu digo: muito obrigado, porque o Senhor não parou quando eu estava reclamando sem entender. Mas em muitos desses momentos eu precisei de uma graça extra. Eu quero te dizer, é um consolo sobrenatural sendo liberado sobre o coração de muitos. Nós não temos espaço nem tempo de chamar à frente, mas eu quero orar com você. E eu creio que nesse momento vai haver uma liberação de Deus sobre o coração de muitos de vocês. Espírito Santo, nos ajude. Derrama o teu bálsamo, o teu consolo sobrenatural, a graça fortalecedora. Dá-nos a perspectiva correta, especialmente aqueles de nós que estão vivendo as dores do crescimento nesse momento. E fortalece, sustenta-nos, para que em momento algum a gente desista do processo tão importante do amadurecimento. E que a gente possa vivê-lo de tal forma a também reproduzi-lo na vida daqueles que o Senhor tem nos confiado o cuidado. Nós não queremos ser pais que apenas mimam os filhos. Nós queremos ser pais que os projetam para a vida, que os ajudam a crescer. E suplicamos graça sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando meu filho voltou depois de 6 meses morando fora, minha filha olhou para ele e falou: quem está aí? Quem tomou conta do meu irmão? Ela olhava e dizia: Israel, você é outra pessoa. 6 meses fora, o que é que aconteceu com você? Ele falou: Liz, quando você tiver que lavar sua roupa, limpar sua casa, fazer sua própria comida, vai ser tudo diferente. A Alicia virou e falou: pai, eu não sei se eu quero morar fora. Eu falei: mas vai. Pelo menos 1 ano você vai. Querendo ou não, você vai. Porque eu quero que você também crie independência, autonomia. Irmão, não é fácil. Para nós foi difícil demais quando meu filho foi morar fora. Mas pensa na escola. E eu falei para ela: você vai. Pelo menos 1 ano você vai. Isso não significa que não a ame.
Mas eu amo tanto a ponto de dizer, eu não vou defender o melhor do momento, nem o melhor para mim. Eu vou defender o melhor do futuro dela. Agora você tem mesmo que tomar esse microfone. É isso aí, aleluia. É isso. Amém. É isso aí, ser treinado dói, né? É isso aí, vai em paz. Dá um abraço em quem está ao teu lado aí. Segue adiante. Vai e não peques mais. Beleza, próxima terça-feira, hein, gente? Estamos aí na continuidade da escola, hein?